Aí sim, aí tava assistindo hoje Sport TV e aí o Rizek falou, que eu já falei também, né? Falou do Diniz. E o que ele falou que eu achei interessante. Eu também acho isso. A sobrinhada diz que eu estou errado, que eu não entendo nada de futebol. É verdade, eu não entendo mesmo nada de futebol. Mas eu acho o que o Rizek falou, que o Fernando Diniz consegue, ele tem uma capacidade de se adaptar ao elenco. O Diniz não quer que os jogadores se adequem ao que ele quer, a ideia de jogo que ele tem na cabeça. Não. Ele consegue ajustar as coisas. É claro que ele implementa uma ideia que ele tem na cabeça, é óbvio. Ele quer sim ajustar os jogadores ao seu método de jogar futebol. Sim, mas ele consegue fazer isso ao mesmo tempo adaptando o método ao jogador. Deu para entender? É as duas coisas em conjunto. Ele não exige que o jogador faça funções que desconhece. Ele consegue adaptar a sua tática à técnica do jogador. Ao mesmo tempo que tenta adaptar a técnica do jogador ao seu esquema tático. Isso parece uma bobagem, parece que eu não sei o que eu estou falando, mas eu vou dizer um negócio para vocês, que isso é brilhante, isso é sensacional, e foi isso que o Rizek falou hoje. Ele tem a capacidade de adaptar a sua tática aos seus jogadores. Não integralmente, é uma faca de dois legumes. Ele vai adaptando, vai moldando o jogador daqui e ajeitando a tática dali. Ele vai juntando, fazendo disso um conjunto, achei a palavra, conjunto, que é exatamente o que está faltando para o Flamengo. O maior problema do Flamengo é justamente esse, não tem conjunto. O Vitor Pereira espera sempre que os jogadores resolvam as coisas individualmente, que o Cebolinha faça uma jogada individual e crie uma oportunidade de gol, que o Gabigol faça uma jogada individual e crie uma oportunidade de gol, que o Pedro faça uma jogada individual e crie... Enfim, é tudo individual, não tem conjunto, você não sente o que você sente vendo o time do Fluminense jogar, que os jogadores trocam passes quase que automaticamente, quase que sem pensar. Isso é treino. É isso que está faltando para o Flamengo. Treino, um treinador, um técnico, um cara que saiba treinar o time. E aí, voltando a falar do Diniz, né? É isso. Eu escrevi um monte de coisa só para dizer isso. O Rizek falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. O Diniz tem essa capacidade de ir adaptando os jogadores à sua tática, tanto quanto adapta a sua tática aos seus jogadores. Ele não reclama de elenco, como o Vitor Pereira fez no Corinthians. Ele não reclama que precisa de jogadores, como o Vitor Pereira faz toda hora. Ele não reclama dos jogadores. Ele vai ajustando. Eu queria lembrar que ele botou o Caio Paulista como lateral. Muita gente criticou ele, mas do meu ponto de vista, eu não sou tricolor, não acompanho os jogos do Fluminense. As poucas vezes que eu vi o Caio Paulista jogar de ala, nem de lateral, eu acho que deu muito certo. Então, palmas pro Diniz. E para encerrar a sessão Rizek e Diniz, eu concordo plenamente com o que o Rizek falou. O Diniz realmente tem essa capacidade de tirar o melhor dos jogadores. Ele consegue tirar o melhor rendimento do time como um todo. Justamente porque ele não se baseia no indivíduo jogador, na individualidade do jogador. Ele se baseia no conjunto do futebol justamente para fazer sobressair aquela individualidade. Não vou tentar explicar isso não, porque o vídeo já está enorme, já está... Nossa, estou falando já estou até com a garganta seca, tanta merda que eu estou falando aqui. E aí, para encerrar, né, o Rizek também falou uma coisa que eu concordo. Que a proposta de trazer o Vitor Pereira, eu não vou falar o nome do sujeito não, porque pode ser que eu esteja acusando o cara indevidamente. Não vou falar o nome do sujeito. Mas eu acho que teve alguém no Flamengo que disse que a ideia de trazer o Vitor Pereira era justamente provocar mudanças. Ou seja, a ideia era mesmo trazer o Vitor Pereira para acabar com esse negócio de medalhão no Flamengo. Jogador que tem vaga certa no Flamengo. Essa foi, pelo menos em algum lugar eu ouvi alguém falar sobre isso, e a mensagem era essa, que o Vitor Pereira vinha assim para trazer mudanças, provocar mudanças, para mudar. E aí o Rizek falou uma frase que eu achei sensacional. A única coisa que eles conseguiram mudar, desconstruir, melhor dizendo, né, foi o Flamengo vitorioso. A única coisa que o Vitor Pereira, junto com essa diretoria incompetente que está aí, a única coisa que eles conseguiram mudar foi o fato de que o Flamengo era vencedor. Agora ele é perdedor. É óbvio, né? Estou falando isso porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, venceu a Libertadores,
bem ou mal, conseguiu se recuperar um pouquinho, só um pouquinho no Brasileirão, mas também não tinha como o Dorival Júnior fazer mágica, não tinha como ele se recuperar não, né? Não tinha como ele se recuperar no Brasileirão e ainda assim vencer a Libertadores e vencer a Copa do Brasil. Não dava, não tinha como. Eu acho que não tem como. E acho que ele fez um bom trabalho no Brasileirão também, que a gente saiu acho que de 11º lugar para 4º lugar. Eu não me lembro mais a colocação do Flamengo, mas teve uma melhora até no Brasileirão. Se tivessem convocado, se tivessem contratado o Dorival Júnior mais cedo, se tivessem mandado o Paulo Souza embora mais cedo, que foi outro erro imbecil dessa diretoria incompetente, se tivessem colocado o Dorival Júnior mais cedo no Flamengo, desde o início dos trabalhos, talvez a gente, não vou dizer que fosse ganhar tudo, mas talvez chegasse lá, nas cabeças, no Brasileirão também. Quem sabe até podia fazer mesmo uma tríplice coroa, ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Quem sabe até conseguimos isso com o Dorival Júnior. Mas não conseguimos. E aí o Rizek falou isso. A única coisa, a única mudança que eu consegui, porque o Vitor Pereira veio para mudar. A única coisa que ele conseguiu mudar foi o Flamengo vencedor para Flamengo perdedor. E aí, ó, aplausos para essa diretoria que está aí, porque isso é mérito exclusivo dessa diretoria incompetente que trouxe Paulo Souza, depois trouxe Vitor Pereira, tirando o Dorival Júnior. Tirando o Dorival Júnior no momento vencedor do Dorival Júnior. O Flamengo estava vencedor. Aí vem aquele papo, mas nos últimos 4 jogos do Brasileirão estava mal, não sei o quê. Gente, uma hora também cansa. Já tinha conquistado a Libertadores, já tinha conquistado a Copa do Brasil. O Brasileirão era muito difícil recuperar a diferença de pontos para o Palmeiras. Por que não dar uma relaxada? É hipocrisia dizer que foi por causa disso que mandaram o Dorival embora, ou trouxeram o Vitor Pereira porque esperavam mais. Isso é hipocrisia, não é verdade. Trouxeram o Vitor Pereira por causa da merda, o inferno, da vitrine, da moda, porque tá na moda ter técnico português. Aí trouxeram o português de merda, que já estava no Corinthians, não fez um bom trabalho lá, e aí trouxeram ele pro Flamengo. Pra quê? Pra fuder com o Flamengo.